Classificação dos seres vivos. Começamos com o histórico de Aristóteles no ano de 384 a 322 a.C., quando fez uma das primeiras classificações. Ele classificou os animais de sangue quente e sangue frio. Também tinha os aquáticos, terrestres e aqueles que voam. Platão classificou vegetais quanto ao seu tamanho, gramíneas, arbustos, ervas e árvores. Ambas são classificações artificiais. Por quê? Porque observam apenas um critério de classificação escolhidos aleatoriamente. O Carlos Linneu, em 1707 a 1778, Carl van Linné, ou Linneu, apresentou a obra Systema Naturae, propondo um sistema de classificação mais elaborado, com base científica. Manteve os dois reinos, animal e vegetal. Em cada reino, ele criou grupos taxonômicos. Embora ele, criacionista, fixista, Linneu elaborou um sistema de classificação natural e tentou agrupar os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco. Hoje, as classificações naturais e que atualmente contam com o auxílio da anatomia, fisiologia comparada, da embriologia, paleontologia, da genética e da bioquímica. A classificação dos seres vivos de Linneu organizou as espécies em táxons ou grupos. Espécie, que é o conjunto de indivíduos que compartilham estruturas típicas ausentes em outra espécie, ou seja, espécie são aquelas em que ocorre a reprodução e originam-se descendentes férteis. Gênero é o conjunto de espécies semelhante. Família é o conjunto de gênero semelhante. Ordem, conjunto de famílias semelhantes. Classe, conjunto de ordens semelhantes. Filo, conjunto de classes semelhantes. Reino, conjunto de filos semelhantes. Quando eu falo de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, eu estou falando de uma taxonomia decrescente. Quando eu falo de espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, eu estou falando de uma taxonomia crescente. Ernst Haeckel, 1834 a 1919. Ele era zoólogo alemão e foi um dos primeiros defensores da ideia de Darwin, lecionando-as na Alemanha já em 1860. Desenvolveu a teoria da recapitulação, segundo a qual ontogenia recapitula filogenia. Ele descreveu, nomeou várias espécies novas e mapeou, olha, uma árvore genealógica que relaciona todas as formas de vida. Herbert Faulkner Copeland, ele classificou em reinos Monera, reino Protista, reino Plantei e reino Animalia, ou seja, ele colocou 4 reinos, isso em 1956. Com a descoberta dos seres microscópicos e a evolução do conhecimento científico, criou um novo sistema de classificação, Robert Whittaker. Ele criou procariontes e definiu ele como reino Monera, e seres eucariontes como reino Protista, Plantae, Fungi e Animalia. E ele criou, então, os 5 reinos em 1969. Chan, em 1937, classificou em 2 impérios, os procariotas e eucariotas. Células procariotas são aquelas células em que o seu DNA está disperso no citoplasma. E a eucariota são células eucariotas vegetais e animais, porque o material genético está envolvido por uma membrana nuclear. Então, existe um núcleo que separa o DNA de todo o citoplasma. O Walsh, em 1977, ele cria 6 reinos. O reino Eubactéria, Arqueobactéria, Protista, Fungi,
Plantae e Animalia. O Olse, em 1990, ele cria, então, os 3 domínios, o domínio bactéria, arqueia e eucária. O reino Eubactéria, ele está no domínio bactéria e ele tem um ancestral aqui, ó, comum, que deu origem a um ancestral comum aqui, em que deu origem às arqueias e à eucária, esses outros 2 domínios. O domínio arqueia compreende o reino das arqueobactérias e o domínio eucária tem aqui um ancestral comum que deu origem aos protistas. Depois tem um ancestral comum que deu origem às plantas, o reino Plantae, e também tem um ancestral comum aqui que deu origem ao reino Fungi e depois ao reino Animalia. Vamos então falar como 5 reinos, como o Whittaker. Primeiro reino, Monera. Quais são os representantes? São as bactérias, cianobactérias, também chamadas de algas azuis. Elas podem ser autotróficas, produzem o seu próprio alimento, ou heterotróficas, não produzem o seu próprio alimento. São procariontes, ou seja, não possuem núcleo individualizado. Qual a importância das bactérias? Olha, elas são importantes decompositores da matéria orgânica junto com os fungos. Algumas são utilizadas para a produção de antibióticos, como a neomicina. Outras são usadas na produção de queijos. E também algumas bactérias podem provocar doenças, como meningite e tuberculose. O reino protista ou protoctista, temos representantes de algas e protozoários. Quais são as características? São heterotróficas, não produzem o seu próprio alimento, entre eles os protozoários. E os autótrofos estão as algas, produzem o seu próprio alimento. Elas são eucariontes. O que é isso? Possui núcleo organizado, separado por uma membrana nuclear. Qual a importância das algas? Nós temos algas pardas, que se extrai o alginato, que é uma substância utilizada na fabricação de sorvetes, cosméticos e moldes de odontologia. Aqui nós temos o exemplo de uma alga parda. Algas protistas, diatomáceas, são utilizadas na produção de abrasivos e pastas dentritíficas. Algumas algas provocam a maré vermelha, que é uma alga que deixa a água avermelhada devido a uma substância tóxica. E essa toxina provoca a morte de mariscos e também peixes. Doenças provocadas por protozoários, nós temos doença de Chagas, que é o barbeiro, que é o agente transmissor ou vetor. Dentro de suas fezes, nós temos o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. A leishmaniose tegumentar, ou úlcera de Bauru, nós temos aqui, olha, a leishmania, que é o agente causador da doença, e nós temos aqui o mosquito palha, que é o agente transmissor. No reino fúngio, representante, nós temos cogumelos, leveduras e bolores. Qual é a característica? Podem ser uni- ou pluricelulares, podem ter uma única célula ou muitas células. São heterotróficos, ou seja, não produzem o seu alimento, eles se alimentam de outros seres vivos. Eles são eucariontes, ou seja, possuem núcleo organizado, separado do citoplasma. A importância dos fungos, que são utilizados na produção de pães, cervejas, antibióticos como a penicilina. A importância de alguns recicladores da matéria orgânica, pois devolvem ao ambiente substâncias inorgânicas, como sais minerais, que os vegetais poderão reutilizar. Também, alguns fungos podem causar doenças, como câncer de fígado, aflotoxina, quando você come, por exemplo, um amendoim que esteja com fungos. Também pode causar micose. Alex Fleming descobriu a
penicilina. Reino Plantae são seres eucariontes, ou seja, possuem o material genético separado por uma membrana nuclear. São pluricelulares, ou seja, possuem mais de uma célula. São autótrofos, produzem o seu próprio alimento e apresentam pigmentos fotossintetizantes, como exemplo, a clorofila. A clorofila é capaz de captar a energia luminosa e transformá-la através da fotossíntese em energia química. Suas células apresentam parede celular de celulose, que as torna mais resistentes. São representados pelos vegetais inferiores e superiores, como, por exemplo, musgos, samambaias, pinheiros, pau-brasil, entre outros. Importância do reino Plantae. Assim como os demais vegetais, estes organismos nutrem direta ou indiretamente todos os seres heterotróficos, além de produzir oxigênio, então, através da fotossíntese. Reino Animalia são seres eucariontes, heterótrofos, pluricelulares, que apresentam vários grandes pilos de invertebrados, aqueles que não possuem coluna vertebral, e vertebrados, que possuem coluna vertebral, atualmente denominados cordados, que se adaptaram muito bem aos diversos ambientes do planeta Terra. Importância. Algumas espécies animais são vetores de doença, como o caso do barbeiro. O barbeiro é um inseto vetor, né? E ele carrega o Trypanosoma cruzi nas suas fezes, que é um protozoário. O inseto Cochonilha carmim, que é a Dactylopus coccus, é utilizado como corante na produção de alguns tipos de alimentos. Então, esses insetos, bom, na ficção, o iogurte de morango, você acha que coloca morango. Na bolacha recheada, você acha que tem morango. Mas a realidade é que o iogurte é acrescentado carmim, tá? Que é a cochonilha carmim, que dá o gosto semelhante ao morango. Classificação dos animais com base em embriologia, nós temos folhetos germinativos, diblásticos e triblásticos. Diblástico é porque ele possui dois folhetos embrionários, que são a ectoderme e a endoderme. Então, dois folhetos embrionários. Quando ele é triblástico, é quando ele possui ectoderme, mesoderme e endoderme. Os três folhetos germinativos triblásticos. Só possui dois diblásticos. Destino do blastóporo, então, tem o protostômio. É quando você tem o blastóporo, que vai originar a boca. E o deuterostômios é quando o blastóporo origina primeiro o ânus, depois surge a boca. Celoma podem ser acelomados, pseudocelomados e celomados verdadeiros. Nós temos os celomados, eles possuem esse celoma, que é uma cavidade, e essa cavidade é envolvida pela mesoderme. Se ela é totalmente envolvida pela mesoderme, a gente diz que são celomados verdadeiros. Se só metade, então pseudocelomados. Se ele não tem mesoderme, então ele é chamado de acelomados.